Som. Vamos às atividades da semana. Quarta-feira, às 19h30, culto de oração. Domingo pela manhã, nosso culto de ensinamento e à noite, culto de adoração. Dia 13/2, próxima sexta-feira, reunião dos guerreiros, às 19h30. Rodrigo, você está convidado. Se quiser participar, é bem-vindo, tá? E dia 14/2, encontro de casais. Será no próximo sábado. Nós vamos ter um encontro aqui de casais. Esperamos todos os casais. Vai ser um momento de compartilhar, de ensinar, e vai ter algumas dinâmicas aí dos casais, para a gente ter um tempo de aprendizado juntos, ok? Agora, sem mais, quero convidar o pastor Gilberto, que vai estar trazendo a mensagem desta noite. Boa noite, igreja. Graça e paz. Júnior Ramos, já ia mandar a Polícia Federal atrás de você. Assim, eu já ia perguntar para um Deusete, cadê o Júnior Ramos? Que nós não ouvimos pela manhã, né? E aí o pastor tem que cuidar bem das suas ovelhas. Se faltou, falou, opa, por que faltou? Não é? Alguma coisa aconteceu. Mas que bom vê-lo aqui. Todos os júniors são, né? Júnior 1 e Júnior 2, né, não podem faltar no nosso meio, né? Amados irmãos, nós estamos falando de fé, exemplos de fé, e hoje nós vamos ver o exemplo de fé dos patriarcas hebreus para fortalecer a nossa jornada, fortalecer a nossa caminhada. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus, para que o Senhor, através desse texto, Ele fale conosco, Ele nos exorte, nos fortaleça, não é? Nos renove nessa caminhada com Cristo. Porque, como eu falei no domingo passado, à noite, o propósito do livro de Hebreus é exatamente esse: fortalecer o cristão na sua caminhada com Cristo, apesar das pressões, apesar das investidas do maligno, permanecer no caminho do Senhor Jesus. Esse é o propósito de Hebreus capítulo 11. Tem, logicamente, a confiança na provisão do Senhor, mas tem a fé primeira, que é na caminhada com Cristo até a eternidade. No paraíso e depois nova terra. Nós vamos orar antes? Pai, queremos agradecer a Ti, porque nós temos o privilégio de aqui estarmos, Senhor, nesta noite, para aprendermos a Tua palavra. Queremos agradecer, porque nós temos o privilégio de nos apresentar em ato de adoração, com as nossas vozes, com os nossos dízimos, com a nossa vida, Senhor. Por isso agora, Pai, que nós nos calamos diante da voz do Teu Santo Espírito, que falará conosco ao ouvirmos a citação da Tua palavra. Senhor, vem renovar-nos, Pai. Sabemos que as lutas são muitas, são grandes, a pressão maligna é tremenda, Pai, mas pedimos, vem nos renovar, Pai. Pois assim oramos no nome de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como introdução, amados irmãos, aqui nós veremos mais exemplos de homens e mulheres de fé que foram justificados. Por quê? Justificados porque não retrocederam, mas avançaram e perseveraram na sua vida de fé. E detalhe importante dessa lista de fé aqui: se essas pessoas tivessem retrocedido,
teria havido uma influência negativa sobre o plano salvífico. Então, todas essas pessoas que estão listadas aqui, elas tiveram um papel no plano salvífico. Por isso que o autor de Hebreus não escolhe de forma aleatória a lista das pessoas de fé. Não, ele escolhe pessoas que, no plano salvífico, elas tiveram o seu papel. Então, ao ler o livro de Hebreus, lembre-se, Abel teve um papel, Enoque teve o seu papel, Abraão teve o seu papel, os patriarcas tiveram o seu papel, que nós vamos ver logo a seguir, tudo para que chegasse ao ápice, que é Jesus Cristo. Então, tudo o que acontece no Antigo Testamento tem como propósito a vinda do nosso Redentor, a vida do nosso Salvador. Então, nós precisamos saber dessa verdade e por isso a importância de não retroceder. Além de algo a se dar destaque, que é o seguinte, o problema que eles estavam sofrendo, a igreja hebreia lá na região da Itália, que a gente chama de botinha, porque a Itália parece uma bota, né? O mapa da Itália. Era o quê? Eles estavam sofrendo pressão judaica para voltar para o judaísmo. Eles estavam sofrendo pressão romana, porque o cristianismo era religião ilegal. O judaísmo era religião legal. Tanto que nós vemos na história que depois do período dos Macabeus, houve um acordo entre a família de Macabeu e o Império Romano. Falou assim, olha, vocês não se metem em política e nós não nos intrometemos em religião. Foi isso que aconteceu. Esse acordo, que foi exatamente um acordo muito perigoso. Então, e aí o problema dos doutores da lei, e saduceus também, e fariseus também, que eles evitavam qualquer problema com a política, porque poderia afetar, poderia causar a perseguição religiosa contra a religião legal judaica. Então, os judeus convertidos tinham essa pressão, voltar à velha vida para amenizar a pressão. É a sutileza do diabo. Olha, se você negar a Cristo, eu paro de te perseguir. Mas, amados irmãos, o texto de hoje nos conduz exatamente para o contrário. Queridos irmãos, perseverem, não neguem a sua fé. Jamais. Essa é a ideia do texto. E o autor enfatizou aqui a necessidade da fé no nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E qual é o tipo de fé que ele listou aqui para nós? Foram dois. Primeiro aspecto da fé demonstrada em relação à realidade futura, isto é, certeza das coisas que se esperam, prometidas para o futuro. Segundo aspecto da fé demonstrada em relação à realidade invisível, isto é, a convicção da fé nos fatos que não se veem. Então, é futuro e fatos que não se veem. Então, isto é a fé. E é até por essa razão, queridos irmãos, e você que nos acompanha pelo canal, que Deus, desde o princípio, proibiu a idolatria. Por que ele proibiu a idolatria? Porque ele quer que nós o sigamos pela fé. Não é? Deus jamais permitiria que nós fizéssemos imagem dele e imagem do Senhor Jesus Cristo. E nós hoje cremos no Senhor Jesus Cristo porque a palavra nos comprova essa maravilhosa verdade. Ninguém viu os milagres do Senhor Jesus daquela época, mas nós temos visto milagres hoje no nome do Senhor Jesus. Então o poder continua o mesmo.
E diante desses heróis da fé que tinham a convicção sobre as realidades presentes invisíveis e tinham a certeza das promessas que Deus haveria de cumprir. Qual é o princípio para nós aqui? Vamos ler juntos? Princípio: somente a vida de fé proporciona a bênção de Deus, considerar-se o nosso Deus. Eu acho que eu li errado, mas não é uma impressão minha. Vamos de novo? Somente a vida de fé nos proporciona a bênção de Deus, considerar-se nosso Deus. Não é? Então, diante disso, qual é a nossa frase de transição? Que assim ninguém dorme no culto, tá? Vocês vão falar o tempo inteiro comigo. Vamos lá? Nesse texto, vamos encontrar 7 exemplos das vidas de fé que devemos imitar. Tem 2 pontos ali, porque foi falha do quem fez o PowerPoint. Eu. Por isso tem 2 pontos finais ali. E quais são os 7 exemplos colocados pelo autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, e provavelmente ele era uma pessoa realmente, estava viva e não queria a glória para si, por isso que ele não colocou o seu nome ali. Até alguns dizem que talvez fosse Apolo, não é? Mas, quando a gente chegarmos na eternidade, nós vamos perguntar, por gentileza, quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Levanta a mão. Porque o livro de Hebreus e o livro de Romanos são livros fundamentais para a fé da igreja hoje. Se não fossem esses 2 livros, nós cairíamos no legalismo judaico. Por isso que o livro de Romanos, todo cristão precisa ler, e o livro de Hebreus, todo cristão precisa ler. É lógico, além dos evangelhos, porque é o livro que fundamenta a nossa fé na graça e não no legalismo. E até como nós aprendemos pela manhã, o justo viverá pela fé. Exemplos, vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos juntos? O bom exemplo de Abraão. Quero ler agora aqui o texto, verso 8 a 10 e 17 a 19. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou nas terras da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar os mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Por que Abraão é o nosso primeiro exemplo? Por quê? Por ser um homem de fé, mesmo tendo vários percalços na vida, e ele teve momento que ele chamou Sara de minha irmã, ele mentiu, mas mesmo assim, porque Abraão, homem de fé, era homem como nós. Isso é um ponto importante a se destacar aqui, Todos os homens de fé, os patriarcas, falharam na sua vida.
mas foram considerados homens de fé. Assim como um homicida foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Que lógica estranha é essa de um Deus tão amoroso? Um homicida, só faltou ele esconder o cadáver, não é? E ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Para se provar que a lógica de Deus é superior à lógica dos homens. E a graça dele tem se manifestado. E o que nós aprendemos com Abraão dentro dessa lista aqui? E detalhe importante, o apóstolo Paulo o considerou o pai da fé em Romanos 4:11. Abraão foi ativo e obedeceu. Abraão foi ativo em buscar o lugar da sua herança. Abraão peregrinou, verso 9. Abraão aguardou pela cidade construída por Deus. Aqui já é uma visão escatológica para nós, da nova terra com a nova Jerusalém, queridos irmãos. Abraão gerou Isaque, o filho da promessa. Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, e aqui já simbolizando o sacrifício, que foi o Senhor Jesus Cristo. Abraão confiou em Deus que ele poderia ressuscitar Isaque se ele tivesse que oferecer. Ou seja, Abraão já tinha uma visão de desejo, de esperança, de ressurreição. Então, em Abraão, nós vemos já pinceladas do Novo Testamento, pinceladas da nova aliança. Por isso que Abraão foi o pai da fé. E Deus não permitiu que Abraão chegasse a executar Isaque. Por quê? Aquilo era um símbolo, aquilo lá era uma tipologia, onde Isaque estava representando quem? O Cordeiro. E quem é o Cordeiro? O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, que, como nós temos aprendido no livro de Hebreus, né? E nós já aprendemos que ele foi o Cordeiro de Deus, e como João o Batista disse, aquele que tira o pecado do mundo. Então aqui já havia uma tipologia do Cordeiro de Deus. E aqui também fala, que nós já vimos que também fala em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão. Tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então vejam, amados irmãos, que todos os fatos que aconteceram na vida dos patriarcas nos remete para a nova aliança, nos remete para o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós aprendemos em hermenêutica, aquela maravilhosa verdade. O Antigo Testamento precisa ser interpretado à luz do Senhor Jesus Cristo. É essa linha hermenêutica que nós devemos sempre seguir. Tudo à luz do Senhor Jesus Cristo. Tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Mesmo, eu até estava vendo um debate com aquele pastor e professor muito inteligente que está sendo perseguido naquela faculdade, debatendo com um judeu, e o judeu falando mal de Jesus. E ele falou, não, tudo aponta para Jesus Cristo, né? O problema é a incredulidade do povo judeu ortodoxo. Porque está lá no Antigo Testamento, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então, esse é nosso primeiro exemplo de fé, o exemplo de fé de Abraão. E detalhe importante, ao sair da tua terra, Ele dá um recado para nós hoje. Queridos irmãos,
Não nos apeguemos embora nós devemos cuidar do patrimônio que Deus nos deu, não nos apeguemos às coisas terrenas, porque elas são temporárias, porque aqui nós somos estrangeiros. A nossa terra não é essa. A nossa terra é a nova terra de Apocalipse 21 e 22. Não tem nada a ver com TJ. É Bíblia. Apocalipse 21 e 22. Ali naquela nova terra que eu não sei se é redonda, quadrada, plana, isso para Deus não interessa. Não é? A geometria dessa terra não é relevante aqui. Porque o objetivo era mostrar para o povo, olha, povo de Deus, vocês são peregrinos nessa terra, porque há uma terra melhor que eu estou preparando para vocês. Porque, afinal de contas, esta terra foi estragada com o pecado. Maldita é a terra, já disse Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Segundo exemplo. Estou pulando aqui, posso esquecer. E, diante de tudo isso, amados irmãos, Abraão não retrocedeu. Por isso, não podemos retroceder, mas sim avançar na nossa jornada, na nossa caminhada com Cristo. Mesmo que vejamos alguns desistindo no meio do caminho, nós devemos prosseguir. E para quem me segue, né, que também vê os meus status, viu que eu coloquei algo que o Dr. Russell Shedd falou. Ele falou assim, tem acho que 82 anos. E talvez os irmãos não me verão mais. E ele disse, mas até hoje, eu vou fazer uma paráfrase do que ele disse, até hoje, não me arrependo de andar com Jesus. E o Dr. Shedd, que morreu com uns 85 anos, mais ou menos, foi isso. Não é? Servo de Deus que permaneceu fiel. Então, amados irmãos, somos exortados, através desse exemplo, a continuar na caminhada. Segundo exemplo, o exemplo de Sara. Verso 11 e verso 12. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia e a praia do mar. Detalhes sobre a vida de Sara. Vamos falar mal de Sara agora, né, pastor Eurico? Vamos falar mal de Sara agora. Sara era uma mulher, idade avançada, com 90 anos, e Deus lhe prometeu um filho, aqueles 2 anjos. Não é? Detalhe do texto, que não falaram em língua estranha, mas se falaram em aramaico. Tá? Queridos irmãos, os anjos falaram em aramaico. Não foi língua estranha, não. E, quando eles falaram, a princípio, ela riu, porque ela estava do lado de dentro da barraca, só ouvindo a conversa. E aí o anjo disse, por que ristes? Sara, naquele momento, ela teve o riso da incredulidade. Mas, pela graça e ação de Deus ali na vida da Sara, esta Sara, depois da exortação do anjo,
ela passou a crer. Então, aqui já temos uma lição importante, amados irmãos. Se tomarmos uma atitude, se aquele incrédulo tomar uma atitude, ele não precisa permanecer escravo da sua incredulidade. Ele pode mudar, se assim o desejar. Todo incrédulo pode mudar. Sara, incrédula, não é? Ela, a princípio, duvidou, por causa das próprias circunstâncias. Mas, posteriormente, ela confiou. E em detalhe interessante que o autor de Hebreus coloca: considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara considerou Deus fiel e ele lhe cumpriria a promessa. Sara entendeu. Deus, o Deus Trino, pensando hoje em Novo Testamento, o Deus Trino, ele é fiel. O Pai é fiel, o Filho é fiel, o Espírito Santo de Deus é fiel. Então, toda a palavra que foi revelada e colocada e anunciada, ela há de se cumprir. Porque quem a empenhou foi o próprio Deus. E nós vamos ver esse trocadilho da palavra fiel, quando Jesus fala a um povo de coração endurecido, lá no livro de João. Quando ele se coloca como a palavra, e ele coloca claramente, alguém que é superior a vocês, e este é Deus, e ele é a garantia que eu sou o Messias. Então, amados irmãos, esse nosso Deus Trino, ele é fiel. Sara também honrou a Deus, crendo na palavra, e Deus honrou a Sara, dando-lhe um filho. Então, amados, somos desafiados a honrar a Deus, crendo na sua palavra. E Sara recebeu poder de ser mãe na velhice. Então, queridos, Deus pode conceder poder e graça também às mulheres e aos homens para vencerem suas limitações e os seus problemas. Quando? Quando isso pode acontecer? A partir do momento que eu creio, eu confio, como Sara confiou, creu, e ela tornou-se um exemplo de fé para cada um de nós. Então, tanto Sara como Abraão tornaram-se um exemplo de fé para cada um de nós. A princípio ela vacilou, mas o Senhor agiu a partir do momento que ela creu. E nós temos até um exemplo no Novo Testamento daquele homem que procura Jesus por causa do seu filho, que ninguém deu jeito para resolver o problema daquela criança endemoniada. Ele disse, não creio em nada. Jesus foi lá, manifestando a sua graça, e libertou aquela criança da ação maligna, queridos irmãos. Então, esse é o Deus Trino que nós servimos. É um Deus de graça, de bondade, que nos ajuda na nossa incredulidade. Terceiro, vamos lá? E ali está escrevendo, olha, pastor Eurico, pastor Gilberto escreveu o PowerPoint errado. Um mau exemplo de Sara. Né? Irmãos, pulem essa. Fala do pastor aqui no PowerPoint. Vamos lá para o terceiro exemplo?
Vamos corrigir o segundo exemplo, então? Não é? Porque ali está escrito errado. Volta aí para o segundo. Temos o exemplo de Sara. Vamos lá, irmãos? Temos o exemplo de Sara. Não é mau exemplo, não. É bom exemplo. Porque ela creu. Vamos lá para o terceiro? Livrar pela fé as promessas futuras. Ô palavra enrolada. Verso 13 e 14. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido a promessa, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Então, eles vislumbraram, eles viram uma promessa futura. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, caminharam pela terra, mas nunca tomaram posse da terra. Mas viveram pela fé na promessa que no futuro a geração seguinte iria tomar posse daquela terra. O que eles tiveram que nós devemos copiar? De longe, eles puderam ver as promessas e confiaram que, mesmo estrangeiros nesta terra, peregrinos nesta terra, a geração seguinte iria receber a terra prometida. E os patriarcas nos ensinam também uma verdade que eu já anunciei aqui. Qual é ela? Eles saíram da sua terra, Ur dos Caldeus, onde Abraão, antigamente Abrão, que era um homem rico, ele já era rico, Abrão, tinha terras e animais. Este Abrão entendeu que Deus tinha uma terra melhor para ele, amados irmãos. Ele entendeu que ele era peregrino nessa terra, porque Deus iria preparar para ele, ou aqui nesse contexto, como acontece no livro de Gênesis, Adonai iria preparar para ele uma terra melhor. Para onde isso aponta? Para o Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, o meu reino não é desse mundo. E quando ele diz, somos estrangeiros nesta terra. Ou ele diz, vocês são estrangeiros nesta terra. Ou seja, amados irmãos, a minha esperança, a tua esperança, o que eu preciso visualizar, o que você precisa visualizar, queridos, e é a nossa esperança. Qual é ela? Embora, lógico, que nós queremos um Brasil melhor, nós queremos um Brasil com justiça, nós queremos um Brasil onde as pessoas realmente tenham alimento, tenham casa, tenham qualidade de vida, e por acaso o nosso país é um país rico, com má gestão, mas é um país rico, o nosso país. Mas nós temos uma terra melhor, que está lá em Apocalipse 21 e 22. E amados irmãos, a nossa esperança, embora nós devemos cuidar do planeta, não é? Não é para jogar sofá nos córregos de Suzano, né? Como o prefeito lá mostrou, ou é prefeito ou é vereador, alguém mostrou lá, tá vendo? Jogando sofá no córrego, não é? Devemos cuidar do meio ambiente, sim, não é? Mesmo sabendo que vai ser destruído, não é por isso que a gente vai antecipar a destruição, mas sabemos que
o Senhor Jesus nos preparou um lugar melhor, que já está relatado em Apocalipse 21 e 22, e vi novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém que desce do céu, adornada, onde ali está o trono de Deus e o trono do seu Filho, o trono do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós precisamos saber que o Senhor Jesus já nos preparou este lugar. Tá? Embora um detalhe importante, quando Jesus disse, já vos preparei lugar, ele não estava falando referente à nova terra, lá do Apocalipse. Ele estava se referindo à igreja. Aquele texto, o Senhor Jesus estava se referindo à sua igreja. Ele já tinha preparado um lugar para o povo, para o seu povo, que era a igreja do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Então, precisamos vislumbrar pela fé as promessas futuras de Apocalipse 21 e 22. Uma nova terra, onde o Senhor Jesus e o próprio Deus, e nós ali teremos livre acesso a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Nós o conheceremos face a face. Quarto exemplo, queridos irmãos. Vamos lá? Juntos? Podemos, pela fé, habitar com Deus. Verso 15. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vou ler na NVT o verso 15, para ele ficar mais claro aos nossos ouvidos. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Esses patriarcas, queridos irmãos, tiveram todas as oportunidades do mundo de voltar para trás. Todas. Mas eles foram resilientes. Eles decidiram buscar uma pátria superior. Por quê? Porque eles eram pessoas de fé e se mantiveram firmes em continuar para esse novo e vivo caminho. Então eles obedeceram, focaram no alvo, focaram na promessa. Por quê? Eles queriam herdar uma pátria superior e celestial. É lógico que eles tinham a revelação incompleta, mas nós temos a revelação completa. E, queridos irmãos, nós precisamos focar a cada dia. Nesta terra nós somos peregrinos. Por isso paguemos as nossas contas, paguemos os nossos impostos, senão a prefeitura toma. E toma mesmo. Não é? Mas temos uma pátria celestial. Em Apocalipse 21 e 22. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Amados irmãos. Então, eles focaram no futuro. Nós também devemos focar no futuro. Ou seja, nós podemos, pela fé, e nós habitaremos com Deus. E é interessante uma fala que o apóstolo Paulo fala,
contra entesourar. E ele fala sobre o entesourar para os filhos. Isto não é pecado. Entesourar para os filhos. O que é entesourar para os filhos? Se você for abençoado e ser como tipo o pastor Eurico, que tem 3 filhas, e Deus abençoá-lo em dar condição de dar 3 casas para cada, uma casa para cada filha, amém, glória a Deus. Como um querido irmão nosso, irmão Paulo, ele fez isso para as suas filhas. Ele tinha 3 casas. Ele deu uma casa para cada filha. Então, entesourar para os filhos não é pecado. Por que para os filhos? Porque nós não levaremos os bens desta terra. E nós precisamos ser como aquela pessoa prudente, e não como aquele rico que buscou só nesta vida, mas era pobre diante de Deus. Então é lógico que pague o seu financiamento da sua casa, por favor, não pare de pagar não. Jesus vai voltar, não vou mais pagar o financiamento da minha casa, viu Guilherme, viu Bia, vou parar de pagar, aí o banco toma, então é para pagar, não é? Porque o Teodoro precisa ter uma casa no futuro, não é? Mas nós, queridos irmãos, nós, quando partimos desta vida, nós já temos o paraíso nos esperando. E depois, lá no final das contas, uma nova terra para o povo de Deus. E nós vamos estar ali adentrando a nova Jerusalém. Por isso precisamos ter essa visão de futuro, queridos irmãos. Então esse é um exemplo de fé que o autor de Hebreus coloca para nós, como coloca para eles também. Porque eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, eles estavam sendo perseguidos também pelos judaizantes e pela religião legal, né, do seu tempo. Vamos para o 5º exemplo? Vamos lá? Temos o bom exemplo de Isaac. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. O autor de Hebreus chama a atenção para a bênção que Isaac proferiu, tanto para Jacó, como também para Esaú. Detalhe importante, esta bênção de Isaac, amados irmãos, não era qualquer bênção, não era só uma transferência de herança, mas era também uma profecia recebida de pai para filho. Era uma profecia recebida primeiramente em Abraão. Seja você uma bênção, porque você vai ser o pai de uma grande nação. Seja você uma bênção, porque da tua geração, ele não sabia, mas da geração de Abraão, estava preparando o caminho, preparando a nação, para que desta nação nascesse o Messias, o Salvador, o Senhor. E amados irmãos, por que Israel é tão importante? Porque não havia nação para encaixar Jesus. Porque ali nós temos o período dos cananeus, toda aquela região ali de Canaã, dos cananeus, era um povo idólatra, um povo pecaminoso, um povo adorador de Baal, adorador a anjos. Então, Deus decidiu criar uma nação, para que nessa nação nascesse o Messias, nascesse o Senhor, nascesse o Salvador. Por isso que a nação de Israel, ela é tão importante. Dessa nação veio o Messias. E o povo de Israel do século 21
Não todos, mas muitos se converterão ainda, que as promessas para Israel hão de se cumprir. Porque Deus, as palavras do Senhor, as profecias, vão se cumprir todas elas. E lá em Gênesis 27, 28 e 29 acontece um episódio muito interessante. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe concederam fartas colheitas, essa que foi a bênção de Isaac. Fartas colheitas de cereais e vinho novo sobre a terra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que vocês sejam o senhor dos seus irmãos e os seus filhos e sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos que os abençoarem serão abençoados. Esta aqui foi a bênção transmitida de pai para filho. E o autor de Hebreus, ele coloca essa oração de Isaac como um ato de fé. Por quê? Deus prometeu para Abraão. Isaac creu que essa promessa era sobre ele e sobre os seus descendentes também, queridos irmãos. Então, por essa razão que algo muito interessante acontece. Nessa história de Isaac e depois Jacó, percebemos um fato que Isaac não se atentou no dia da bênção. Desde o princípio, Deus falou que, através dos anjos, que Jacó seria maior que Isaac, que Jacó seria maior que Esaú, e que Deus escolhera a Jacó e não a Esaú. Mas, seguindo a tradição, porque ali havia um problema familiar, que Isaac, ele escolheu a Esaú. Sua esposa tinha um xodozinho, o Jacó, porque Jacó mexia na cozinha, Jacó cozinhava feijão, e Esaú não. Não é? Então ali havia um probleminha familiar sério. E aqui mais um exemplo, amados irmãos, as famílias do Antigo Testamento não eram normais. Tinham seus problemas. Amados irmãos, não leiamos o Antigo Testamento com romantismo. Eram famílias normais como as nossas. E eles usaram as famílias normais daquela época, cheio de problema, como também quer usar a minha família, quer usar a tua família. Jacó era enrolão. Jacó era um 7-1. Entenderam? Jacó queria enrolar Jacó queria enrolar, um queria enrolar o outro. O Jacó e o sogro. Era um negócio cabuloso. Eles queriam tentar se enganar o tempo inteiro. Mas foi a graça de Deus que fez Jacó, né, entesourar, né, porque a história muda que o acordo foi quebrado 10 vezes. E mesmo assim, Jacó era cuidado por Deus. Mesmo ainda sem mudar o seu caráter. Mas algo interessante. Isaac não entendeu que a bênção era para Jacó e não para Esaú. Mas, quando Jacó, que virou Israel, ele entendeu e aprendeu. Porque quando ele foi orar pelos filhos de José, José queria que ele abençoasse o mais velho, depois o mais novo. Então, o mais velho ganhava a mão direita, o mais novo ganhava a mão esquerda. O que aconteceu? Ele inverteu. Aí José ficou bravo.
Aí Israel disse, eu sei o que eu estou fazendo. O menor será maior. Porque ele aprendeu que não é uma tradição cultural que deve nortear a sua vida. Uma tradição de pai para filho. Mas é a palavra de Deus. Foi isso que ele aprendeu. Por isso que naquele momento, a bênção que era de José, por isso que os filhos de José foram assim adotados por Israel para completar assim as 12 tribos. Senão seria 11 tribos. Seria José. Então, para completar e cumprir-se a profecia, 12 tribos, com os 2 filhos de José. Só que o menor seria o maior. Então, Jacó, ou Israel, ele ouviu a voz do Senhor. Mas, vemos em Isaac, e Hebreus destacou isso, vemos em Isaac uma pessoa que creu na promessa que ele recebeu do seu pai, que aquela promessa ela vinha do Senhor. 6º exemplo de fé. Vamos juntos? Temos o exemplo de Jacó. Verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Como é que Jacó demonstrou fé? Por alguns atos de fé. Primeiro ato de fé dos patriarcas foi a transmissão da bênção. Segundo ato de fé, que eu vou ler aqui, nessa bênção que, como já disse, ele fez a inversão. Não é? E quero ler aqui com as palavras de Israel. Então Jacó abençoou a Efraim e Manassés, os filhos de José no Egito, adotando-os como seus próprios filhos, com a intenção de que se tornassem cabeças das tribos distintas. E inverteu a primogenitura, colocando a mão direita, bênção principal, sobre o mais novo, Efraim, para surpresa de José, profetizando que ele seria maior que o seu irmão mais velho. Então, por que ele fez isso? Porque ele estava sendo dirigido por Deus naquele momento. Porque ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. Então, Jacó evidenciou fé. E Jacó, mais um ato de fé, dá-se a entender claramente que ele já estava bem debilitado nesse momento aqui. Mas Jacó pôs-se em pé, fazendo um grande esforço, e adorou a Adonai nos últimos momentos da sua vida. E esse fato, esse acontecimento, para o autor de Hebreus, foi um ato de fé. Que falou assim, não, eu não posso adorar ao meu Deus deitado, num leito. Vou ficar em pé, mesmo que não haja condição, não é, humana para isso. E foi exatamente isso que ele fez. Jacó, ele adorou e ele reconheceu a presença de Deus na sua vida, né, e ele profetizou as bênçãos para os seus netos, que se tornaram filhos, amados irmãos. Então, vemos nesse, e detalhe importante da promessa. Sabe qual é? Quando isso aqui aconteceu,
Eles estavam no Egito. Eles ainda estavam no Egito. Não tinha nenhum documento dizendo assim, olha, Deus está doando a terra de Canaã para vocês. E detalhe importante, nesse momento histórico aqui, os povos que ali haviam eram poderosos. Tanto que, para o período da invasão israelita na terra de Canaã, a nação poderosa que havia ali se fragmentou, politicamente falando. E foi o momento certo para o povo entrar, porque ali era cada um por si. Não existia mais a nação dos cananeus, mas povos com cidades-estado. Então, foi o momento certo. E detalhe importante, amados irmãos, se você talvez pergunte, mas por que Deus mandou matar todo o cananeu? Por uma razão muito simples. A terra de Canaã, naquele momento histórico, se tornou abominável ao Senhor. Eles faziam a prática de sacrificar crianças a demônios. Eles pegavam crianças, já imaginou, Bia? Pegar o Teodoro, fofinho, lindinho, maravilhoso, pegar ele, colocar numa imagem de bronze quente, em brasa viva, para morrer queimado. Era isso que eles faziam. Isso é abominável ao Senhor. Por isso que Deus disse, quando entrar na terra de Canaã, não deixa um vivo. Então ali na terra de Canaã, foi mais um juízo de Deus. Nós vemos desde o princípio alguns juízos de Deus, pelo menos a partir do Antigo Testamento. Vemos Noé, e Noé veio um juízo de Deus. Nós vemos também Sodoma e Gomorra, mais um juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E agora o terceiro juízo de Deus sobre Canaã. Porque aquela terra tornou-se abominável ao Senhor, o povo que ali vivia. Por quê? Porque aquele povo se entregou à idolatria, se entregou ao culto a demônios, se entregou a sacrifícios humanos para adoração a demônios. Então, quando chega nesse estágio, amados irmãos, Deus diz, basta. Quando chega nesse estágio, Deus diz, basta. E foi isso que aconteceu. E também nós vemos um outro decreto de Deus quanto ao povo filisteu. O povo filisteu que tanto perturbou a nação de Israel que simplesmente sumiu. Não existe mais o povo filisteu. Então, o juízo de Deus pontual existe. O juízo de Deus pontual existe. E ele acontece, queridos irmãos. E o último exemplo de fé é de José no Egito. Vamos lá juntos? Temos o exemplo de José no Egito. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. O autor de Hebreus faz menção de Gênesis 50, verso 22 ao 26. José, ele viveu 17 anos na terra de Canaã e todo o resto da sua vida ele viveu no Egito.
foi por intermédio de José que a família de Israel sai da peregrinação ali na região de Israel e vai para o Egito e se torna ali uma grande nação que começa a incomodar o faraó. E quando a Bíblia diz que Faraó não conheceu José, porque ele não conheceu José e começou a perseguir a nação de Israel, naqueles anos de escravidão. Porque houve um período no Egito, e a família de José, de Israel, presenciou isso, onde o Egito ficou dividido em dois: o Alto Egito e o Baixo Egito. E nesta guerra civil, o Baixo Egito venceu o Alto Egito. José foi funcionário público, ministro da Agricultura do Alto Egito. Por essa razão, quando a dinastia do Baixo Egito ataca o Alto Egito e toma o poder, o que acontece? Eles não conheciam a história de José. E, para eles, o povo de Israel era um perigo de rebelião. Por isso que houve tudo o que aconteceu. Então, esse José, ele fala claramente nesse texto, que ele dá a seguinte ordem pela fé. Primeiro, que o povo sairia do Egito. Ele profetizou. O povo sairia do Egito e iria para a sua terra prometida. Isso está em Êxodo 13, 19, com Josué 24, 32. E ele profetizou que o povo seria escravo, mas o povo sairia do Egito. E ele deu a seguinte ordem, queridos irmãos: quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos para a terra prometida. Aqui, amados irmãos, nós já vemos uma visão escatológica. Porque quando José pede para Moisés e Josué fazerem a exumação do corpo, pegarem esse corpo e levarem até a terra de Canaã, significou o quê? Sou peregrino no Egito, não pertenço ao Egito, eu pertenço a Canaã. E aqui já é uma visão escatológica para nós que, mesmo que sejamos enterrados nesta terra, em qualquer cemitério espalhado pelo nosso Brasil, amados irmãos, a Escritura já fala que o Senhor vai chamar o seu povo. Ou seja, queridos irmãos, aqui está falando do arrebatamento da igreja. A igreja do Senhor Jesus há de ser arrebatada naquele grande dia. E eu torço para Jesus ser pré-milenista e pré-tribulacionista, Júnior e pastor Eurico. Porque eu não quero estar na tribulação, não. O Marcos quer, mas eu não quero estar na tribulação, não. Porque será momento de grande sofrimento. 21 pragas caindo na cabeça do povo. Eu não quero estar aqui, não. Não é? Então eu torço para Jesus ter feito aula de escatologia, é uma bobagem. E lá na teológica ainda, sendo pré-milenista e pré-tribulacionista. Então Jesus, vem buscar a sua igreja antes dos 7 anos. Porque o negócio vai ser feio durante os 7 anos, queridos irmãos. Mas fato é que nós pertencemos a uma nova terra. Amados irmãos,
Nós não fomos criados para criar raiz aqui, mas nós somos, por isso, você que nos acompanha pelo canal, que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus quer preparar para você uma nova terra, um novo lugar, melhor, superior, que já está predito e há de acontecer. Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu, onde está ali o trono de Deus e o trono do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pela fé, José profetizou no Êxodo e profetizou a libertação do seu povo, queridos irmãos. E tudo isso sempre remetendo a Jesus Cristo. Tudo isso remetendo à nova aliança em Cristo Jesus, queridos irmãos. Então, esses nomes não estão aqui à toa. Esses nomes são todos relacionados, não é? São peças do tabuleiro relacionadas que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Concluindo, queridos irmãos, vamos ler juntos? Vamos lá? Nesse texto, encontramos 7 exemplos de vidas de fé que devemos imitar. Temos o exemplo de Abraão. Temos o exemplo de Sara para considerarmos. Temos o vislumbre pela fé as promessas futuras. Podemos, pela fé, habitar com Deus. Temos o exemplo de Isaac. Temos o exemplo de Jacó. Temos o exemplo de José. Por isso, queridos irmãos, querido irmão e irmã em Cristo, está difícil? Eu sei que está, mas persevera. A nossa fé não é inútil, não é vã, porque é no Senhor, queridos irmãos. A pressão vai aumentar? Vai aumentar. Até um doido nessa semana falou assim, que nós não tínhamos direito nem a voto. Viam pastar com os pastores. Falou assim, vou orar para essa alma ateia que precisa se converter. Né? Não vai... Mas, amados irmãos, toda aquela bobagem que ele disse, não, a gente continua firme e constante nessa jornada, caminhando com o nosso Senhor. Mesmo que algum familiar teu não caminha, meu querido, minha querida, a fé é individual. Aprenda isso. A fé é individual. Por isso, persevera. E na tua casa, dê um exemplo de fé. Na tua casa, dê um exemplo de fé. A minha fé, ela não é vã, não é inútil, porque eu creio no Deus Trino, eu creio no meu Remidor, eu creio no meu Salvador. Esse foi o recado que foi dado para o povo, a igreja hebreia que havia ali na Itália. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque podemos, Pai, ser exortados aqui a perseverar na jornada, na caminhada cristã. Senhor, vem nos ajudar, vem nos capacitar, vem nos renovar. Em especial nesta noite, eu quero orar, Senhor, pelos que aqui estão presentes e por aqueles que nos verão posteriormente, que estão em lutas por causa da sua fé. Pai, em nome de Jesus, renova a fé do teu povo. Renova, Pai. Sabemos que como é difícil ter a pressão no trabalho, ter a pressão do lar,
ter a pressão na escola, ter a pressão na faculdade. Mas, Senhor, e até aproveito aqui, oro pelos universitários cristãos. Senhor, fortalece a fé desse povo. Sabemos que o ateísmo, Senhor, tem adentrado as faculdades. Mas, Senhor, que os teus servos sejam renovados pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Assim como a tua igreja. Pois oramos assim, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Passo a palavra para o pastor Eurico, que hoje está dirigindo o nosso culto.